E, de acordo com o Joe Bruxelas, né, que ele é economista-chefe da RSM, existem 3 razões pelas quais a economia pode, sim, seguir forte em 2025. Yuri, quais são essas 3 razões que o economista-chefe da RSM, o Joe Bruxelas, ele está falando? Ou Joe Bruxelas, né? Não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele de forma correta. Mas, enfim, o Joe. O que o Joe está falando, Yuri? Quais são essas 3 razões pelas quais o mercado pode continuar subindo? Vou jogar aqui na tela para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela com áudio. Vamos lá? Compartilhar tela com áudio. Vamos entender isso aqui agora. Prontinho. Se não estiver saindo o som aí, Lolimum, você me avisa no chat, por favor, porque o Solano hoje me deu cano. Bora, vamos lá. O que ele está falando aqui? O que o titio Joe está falando? Vou dar o play. So, our framework looks pretty good, right? Our framework looks pretty good. Ou seja, o nosso panorama, ele está muito positivo. Ele aparentemente está muito positivo para 2025. Right now. I'm even surprised a little bit that the economy just refuses to slow. E eu tô até um pouco surpreso de que nesse nível que a gente chegou, a economia está se negando a se enfraquecer. E aí, como eu estava falando para vocês, vamos lá. E aí, como eu estava falando para vocês, ele está falando aqui que 2025 parece ser um ano, está tudo se encaminhando para que seja um ano incrível, e ele ficou surpreso com a queda, ou melhor, ele ficou surpreso que não teve queda, que não teve resfriamento na economia. Pelo contrário, ele ficou surpreso que a economia continuou forte nessas últimas semanas do ano. Seguindo aqui. Vamos lá? Peraí, deixa eu dar o play. What explains that, sir? Aí o jornalista perguntou para ele o seguinte, e o que explica isso? Explains that, Joe? Okay, there's 3 big things. First, tem 3 grandes fatores aqui que explicam isso. Primeiro, the household just continues to outperform. You guys saw the spending around the holiday. We're going to exceed forecast, right? Primeiro, o mercado ele continua superando o forecast, que é a expectativa. Muitas vendas, holidays, né, que são os feriados. A gente teve recorde de venda na Black Friday, principalmente as vendas virtuais. Mostrei para vocês isso aqui. Teve mais venda virtual do que venda de corpo presente em loja. A pandemia colaborou muito com isso, né? De 2020 para cá. Cara, vou dizer uma coisa para vocês. Quem mais se beneficiou na pandemia foram pessoas que tinham negócios online, né? Porque foi o boom dos negócios online. Todo mundo começou a comprar virtualmente. Quem não comprava virtualmente passou a comprar. E a gente está vendo esse fenômeno agora que numa Black Friday as compras online são mais fortes do que as compras em pessoas ali dentro da loja. Enfim, Black Friday, estoura na tampa da caixa. A gente tem muitos feriados com a economia aquecida e agitada. Mercado de trabalho deu um respiro nesse finalzinho de ano, depois de tomar um sufoco. Então, o primeiro motivo é que a gente teve um grande movimento que superou as expectativas na atividade econômica, principalmente nos feriados. Second, businesses are investing in themselves. Cara, esse segundo ponto para mim é um dos primordiais. Segundo, os businesses, os negócios, as grandes empresas, eles estão investindo em themselves, eles estão investindo em si mesmos. E muito disso a gente pode usar naquela narrativa da Microsoft, que foi a maior compradora dos chips da NVIDIA, o Hopper. Você vê, a NVIDIA faz chips para o varejo, para o mercado, para os institucionais. Só que quem mais comprou os chips da NVIDIA não foi o varejo, foram os próprios institucionais. O maior comprador do chip da NVIDIA foi a Microsoft, investindo em si mesma. Para quê? Para aumentar a sua capacidade de desenvolvimento de inteligência artificial. The connection between the fundamental condition of the real economy and equity markets is obviously technology. E a gente está vendo que essa conexão, essa junção do equity markets, que é o mercado de ações, com a economia, o que é o ponto principal disso hoje é a tecnologia, é o setor tecnológico. Those chips are going to be put into work. It's going to enhance and boost productivity. Esses chips vão ser colocados para trabalhar. Então eles vão aumentar a produtividade das empresas. That's really good. That's what you want, right? E é isso que a gente quer, isso é muito bom.
but policy may not be particularly aligned well to where the economy is and where I think it's going. Then the third thing is we got one hell of a fiscal tailwind behind us. E o terceiro ponto é que a gente tem um ponto fiscal extremamente favorável, com muitos tailwinds. Tailwinds são ventos favoráveis, né? Então a gente está vendo uma política fiscal com muitos ventos favoráveis. Terceira razão pelo qual o mercado vai continuar forte. Right? The CHIPS Act, right? E justamente muito disso se dá de acordo com o CHIPS Act, que é trazer a produção de semicondutores para os Estados Unidos, que não foi nem ideia do Trump, foi ideia do Biden. E ponto positivo para o vovozinho, titio Biden, nessa questão. E para quem está mais antigo no canal, para quem está inscrito aqui há mais meses, você lembra muito bem, eu acho que foi lá para março desse ano, quando eu trouxe para vocês um pronunciamento do Biden, se eu não me engano, eu acho que ele estava em Tennessee, Mississippi, eu acho que era Mississippi, que ele estava falando que ele ia trazer o polo de produção de chips de inteligência artificial, semicondutores, de Taiwan para os Estados Unidos, e que, se eu não me engano, o Mississippi seria um desses polos que ia aumentar a produtividade industrial de chips de inteligência artificial nos Estados Unidos. Então, quem está comigo há mais tempo lembra, eu acho que foi em março, mais ou menos, que a gente teve esse pronunciamento. Então, e não foi nem coisa foi coisa, ponto positivo, nesse ponto foi favorável para o Biden. Então, trazendo a produção de chips e semicondutores novamente para os Estados Unidos, e esse é um fator extremamente positivo, que é o CHIPS Act, que ele acabou de falar. Infrastructure, the Environmental Sustainability Act, sustentabilidade de meio ambiente, which they call the Inflation Reduction Act, right? O Inflation Reduction Act, que é a ação de redução da inflação. All those things are working. We just got a really strong tailwind right now. E tá tudo funcionando. E agora a gente tem a real strong tailwind. A gente agora tem um vento favorável muito forte. Então a gente tem essas três razões, né? Three reasons why. Não é 13 reasons, né? Mas é 3 reasons why the economy is still strong. 3 razões pelas quais a economia continua forte, né? E pode continuar forte. E eu concordo muito com o que o titio Joe Bruxelas, ou Bruselas, né? Titio Joe, né? Eu concordo muito com o titio Joe, com o que ele está falando aqui, e faz todo sentido para a gente nesse contexto.